Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom Em nome do vídeo para Pai que você. me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 62, é um trecho é um estudo da Escola da Divina Vontade, estudo 57. Jesus procurado pelos discípulos enquanto reza na noite, 5 de novembro de 1944.
Vejo Jesus sair, fazendo o menor barulho possível da casa de Pedro em Cafarnaum. Compreende-se que ele pernoitou lá para contentar o seu Pedro. É ainda noite alta. O céu parece um bordado de estrelas. O lago reflete apenas este brilho. Mais que vê-lo, se adivinha este lago tranquilo que dorme sobre as estrelas, pelo suave sussurro das águas sobre o seu leito. Jesus encosta novamente a porta, olha o céu, o lago, o caminho. Pensa um pouco e depois se encaminha, não ao longo do lago, mas em direção ao povoado, percorrendo-o em parte, indo depois para o campo. Entra nele, caminha, aprofundando-se ali. Pega uma vereda que leva às primeiras ondulações de um terreno plantado com oliveiras, se introduz nesta paz verde e silenciosa e lá vai prostrar-se em oração. É uma oração ardente. Ele reza de joelhos e em seguida, como que fortalecido, põe-se de pé e reza ainda, com o rosto erguido para o alto, um rosto ainda mais espiritualizado pela nascente luz que vem de uma serena aurora de verão. Reza agora sorrindo, enquanto que antes suspirava forte, como se estivesse sob o peso de algum grande sofrimento moral. Reza com os braços abertos, parece uma cruz viva, alta, angélica, de tão suave que é. Parece abençoar todo o campo, o dia que nasce, as estrelas que desaparecem, o lago que se revela. Ai, meu Deus, que lindo. Mestre, procuramos tanto a ti, vimos a porta encostada pelo lado de fora, quando voltamos da pesca e pensamos que tivesse saído, mas não te encontrávamos. Enfim, um camponês que estava enchendo suas cestas para levá-las para a cidade foi quem nos informou. Nós estávamos te chamando. Jesus, Jesus. E ele nos disse: Estás procurando o Rabi que fala às multidões? Ele se foi por aquele caminho acima em direção ao monte. Ele deve estar no olival do Miqueias, porque vai lá frequentemente. Eu já o vi outras vezes. Ele tinha razão. Por que saíste assim tão cedo, mestre? Por que não descansastes? Talvez a cama não estava cômoda? Não, Pedro. A cama estava cômoda e o quarto muito bom. Mas eu costumo fazer assim frequentemente para soerguer o meu espírito e para unir-me ao Pai. A oração é uma força para si e para os outros. Tudo se consegue com a oração. Se não há graça, que nem sempre o Pai concede, né, o que a gente pede, e não se deve pensar que isto seja desamor, mas sempre crer que isso é uma coisa querida por uma ordem que rege as sortes de cada homem, cujo escopo é o bem. Sempre pensando no bem. Se o Pai não concede a graça, né, é para o nosso bem, para o bem da pessoa também que a gente pede, né? Certamente a oração dá paz e equilíbrio para poder resistir a tantas coisas que incomodam, sem sair do caminho santo. É fácil, sabes, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas coisas que nos circundam. E com uma mente ofuscada e um coração agitado, como pode-se ouvir a Deus? É verdade, mas nós não sabemos rezar. Não sabemos dizer as bonitas palavras que tu dizes. Dizei aquelas que sabeis, como as sabeis. Não são as palavras, mas os movimentos que as acompanham, que tornam as orações agradáveis ao Pai. Nós gostaríamos de rezar como tu rezas. Eu vos ensinarei a rezar também. Eu vos ensinarei a mais santa das orações, é seu Pai Nosso, né? Mas para que ela não seja uma fórmula vazia sobre os vossos lábios, eu quero que o vosso coração tenha já em si pelo menos um mínimo de santidade, de luz, de sabedoria. Por isso é que eu vos instruo. Depois eu vos ensinarei a santa oração. Querias alguma coisa de mim, vós que me andaste procurando? Não, mestre, mas há muitos que estão querendo muito de ti. Já chegou gente que veio de perto de Cafarnaum.
Eram pessoas pobres, doentes, pessoas angustiadas, homens de boa vontade, com desejo de se instruírem. Nossa, o que mais Jesus quer, né? Pessoas querendo a instrução dele, a graça dele. Nós lhes dissemos, visto que nos perguntavam de ti: o mestre está cansado e dormindo. Ide-vos embora, voltai no próximo sábado. Não, Simão, isto não se diz, não existe só um dia para a piedade. Eu sou o amor, a luz, a salvação, todos os dias da semana. Meu Deus, coisa mais linda. Mas até agora falaste só os sábados. Porque eu era ainda desconhecido, porque as pessoas não queriam ouvir, né? Mas à medida que eu for ficando conhecido, todos os dias serão de efusão de graça e de graças. Em verdade, eu te digo que virá um tempo em que nem o espaço de tempo que é concedido a um pássaro para repousar sobre um ramo e saciar-se de grãozinhos será dado ao Filho do Homem para o seu repouso e sua alimentação. Mas assim ficarás doente? Nós não permitiremos isso? Tua bondade não deve fazer-te infeliz? E tu achas que eu possa me tornar infeliz por isso? Oh, mas se o mundo todo viesse a mim para me ouvir, para chorar os seus pecados e suas dores sobre meu coração, para ser curado na alma e no corpo, eu me consumisse em falar-lhe, em perdoá-lo, em derramar sobre ele o meu poder. Aí sim, então, eu seria muito feliz, Pedro, a ponto de nem mais recordar com saudade do céu, no qual eu estava no Pai. De onde eram esses que vieram a mim? De Corozaim, de Betsaida, de Cafarnaum, até de Tiberíades e de Gergessa. Tinham vindo, e das centenas e centenas de pequenas cidades espalhadas entre uma e outra. Meu Deus. Ide a eles e diz-lhes que estarei em Corozaim, em Betsaida, e nas cidades entre esta e aquela. Por que não em Cafarnaum? Porque eu sou para todos, e todos me devem ter. E depois, lá está o velho Isaque que me espera. Não fique ele desiludido em sua esperança. Tu nos esperas aqui, então? Não, eu vou, e vós ficais em Cafarnaum para encaminhar as multidões para mim. Depois eu virei. Nós vamos ficar sozinhos? Pedro está preocupado. Não fiques preocupado, que a obediência te faça alegre, e com ela tenhas a persuasão de seres a mim um discípulo útil. E contigo é como tu estes outros. Pedro e André, com Tiago e João, se tranquilizam. Jesus os abençoa e se separam. Assim termina a visão. Nossa, que incrível. Gente, é maravilhoso demais ler o texto. Nossa, meu Deus, a nossa alma é alimentada de uma forma assim incrível. Parece que é como Jesus falou assim, essa oração. Eu estou sempre orando, Pedro, porque a oração só ergue o meu espírito. E acontece a mesma coisa com o nosso espírito. Ler esse texto aqui, meu Deus, que incrível que é ler o texto. Quando Jesus pede para a gente partilhar, ele está falando assim, vai lá receber, receber. Meu Deus, é uma alegria tão grande, é uma alegria tão grande, é uma riqueza tão grande. Quem não partilha está perdendo muito, está perdendo uma riqueza, está perdendo a... Nossa, nem sei explicar. Quem não partilha, quem não pega o texto para ler. Uma coisa é você ouvir a escola da Divina Vontade, você ouvir a pessoa lendo, a Aline lendo. Outra coisa é você pegar o texto e ler. Meu Deus, você entra na cena, como ela estava lendo e falando. Quem não partilha está perdendo muito, está perdendo uma alegria tão grande, meu Deus, um encontro com Deus, nossa, nem sei explicar o que a gente sente, o que eu sinto quando eu leio esse texto. É entrar na cena mesmo, é viver Jesus revivendo em você aquela cena. Meu Deus, que coisa linda, incrível. Eu tava ontem, acho que foi ontem. Não, foi ontem, agora não lembro que momento foi, acho que foi antes de dormir. Vou tentar explicar o que Jesus me falou, mas assim foi. Meu Deus, quando ele fala na nossa mente, é complicado, Senhor, me ajuda. Ele falou assim, eu tava. Meu pai, não lembro.
Acho que eu tava rezando o terço. Ontem eu tava rezando o terço com meu esposo e meus filhos, para colocar meus filhos para dormir. E aí Jesus me mostrou assim, que quando a gente, que ele, nossa, Jesus amado, meu Pai do céu, me ajuda. Que ele me mostrava assim, meu Deus, não dá a palavra, Senhor. Que o que ele fez é eterno. Ele estava me explicando, me mostrando o que significa isso. O que ele fez é eterno. Gente, quando Deus explica, é muito diferente. Você tá falando, Michelle, você falou uma coisa tão óbvia. Que é uma coisa eterna, que nunca acaba. Mas quando Deus te explica, te mostra na sua mente que é isso que ele tá falando. Ele me explicou como que é o que é eterno. Por que ele fala que o que ele fez é eterno? Porque eu tava lembrando dessa cena, eu tava rezando um texto, e lembrando, e meditando, rezando Ave Maria e Pai Nosso, mas eu estava lembrando do que eu tinha lido, porque eu tinha acabado de ouvir uma parte da escola, eu tinha lido o texto, e estava ali contemplando aquela cena, né, de Jesus. E aí eu falei, aí ele me mostrou isso que eu fiz, o que aconteceu lá nessa cena que você leu e que eu falei para Valtorta, que vocês estão lendo, é eterno. É eterno, tudo que eu fiz é eterno, não acaba. Eu não fui aí na Terra há 2000 anos atrás e fiz tudo que eu fiz e ficou para trás. E é uma história que ficou para trás, assim, sabe? Que ficou para trás. Igual vocês quando vivem uma coisa, vocês vivem uma coisa assim, seu filho nasceu há 5 anos e isso ficou para trás. Ou você estudou e passou no vestibular, isso ficou para trás. Isso ficou para trás. Agora, o que eu fiz não ficou para trás, é eterno. Essa cena, eu não fui aí na terra, fiz o que eu fiz e vim para o céu e deixei a terra aí para trás. É uma coisa que passou, tipo assim, a terra para mim é o passado. Jesus não está lá no céu e pensando assim, isso é passado. O que eu vi, isso é passado. Foi uma coisa que eu vivi na minha vida e que ficou para trás. É passado, passou. O que eu vivi nesse tempo, lá 2000 anos, passou, acabou. Terra para mim é coisa do passado, igual a gente fala, né? Terra para mim, ele não fala isso. A terra para mim, tudo que eu fiz lá na terra é coisa do passado. Não. Tá aqui a terra, aqui no meu coração. Tudo que eu fiz tá aqui ainda hoje. Não existe passado para Deus, é eterno. Tudo que ele fez é eterno. Então, quando a gente lê esse texto, contempla essa cena, é como se ele em nós estivesse revivendo essa cena em nós, essa oração. Aí eu rezava assim, Jesus, eu estava rezando, né, o texto, rezando, Jesus, eu quero reviver, eu quero que o Senhor reviva em mim. Revive em mim, eu quero unir a minha oração à tua. Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem falar direito como unir a minha oração à tua, para eu estar ali junto com o Senhor naquele momento que o Senhor estava rezando para o Pai. Eu estou rezando agora, eu quero rezar na divina vontade. Eu quero que o Senhor reze em mim. Mas eu nem sei, na hora que eu estava falando com ele, eu falei, eu nem sei falar direito, mas é isso que eu quero. Eu sei que o Senhor sabe ler o meu coração, o Senhor sabe ler a minha intenção. Eu não consigo expressar direito com palavras bonitas, assim, igual o Pedro falou. Não tenho, eu não sei falar palavras bonitas exatamente, mas o Senhor lê lá no meu coração, no mais íntimo do meu coração, os impulsos do meu coração, o que está me movendo, o que eu quero fazer. O Senhor sabe o que eu quero. Eu não sei expressar direito, e eu sei que quando eu for falar disso, eu não vou saber expressar direito. Mas o Senhor vê. E é isso que importa. Eu quero me unir ao Senhor, eu quero que a minha oração seja unida com a sua e seja uma só a sua ao Pai. Com as suas intenções, com os seus desejos. Eu não tenho desejos. Quando eu estou rezando aqui, Ave Maria, rezando o rosário com a minha família, eu não tenho intenção nenhuma, eu não tenho desejos, eu tenho o desejo seu, eu tenho o seu desejo. Eu tenho a sua intenção, eu não quero pedir nada para mim, para ninguém. Eu quero pedir o que o Senhor quer pedir. Eu quero que seja a sua intenção, a sua oração. Eu quero repetir a sua oração, mesmo sem saber as palavras exatas que o Senhor estava falando lá, mas o Senhor sabe quais são. E eu quero oferecer essa oração. E aí eu lembrei dessa parte que ele falou, né? Que não, Pedro falou, eu não sei rezar como você, não importa, reza com as suas palavras.
O que importa é os impulsos do seu coração, o movimento do seu coração, a intenção. Qual que é a sua intenção? É isso que importa. Então, assim, é maravilhoso meditar. A escola, pegar o trecho e meditar. É maravilhoso, incrível. Então, aí eu fiquei muito impressionada com essa aula, porque assim, o que Jesus falou nessa aula confirmou muita coisa que Jesus estava falando através do diácono que eu fui na missa meio-dia, ontem, sobre a caridade, a verdadeira caridade. Eu falei, Jesus, meu Deus, eu tô impressionada. Como que o que o senhor tá falando através da Aline foi tudo que o diácono falou na missa meio-dia. Gente, é o orvalho benéfico poderoso, como Jesus fala. O que eu falo para vocês, eu derramo na terra. Aí você fala, mas a Aline tá falando de noite, o diácono falou meio-dia. Gente, não existe isso. Não existe, para Deus não existe passado, presente, não. Para ele é um ato único, eterno. Então, o que Jesus falou através da Aline, ele derramou na terra e chegou na cabeça do diácono. E ele falou a mesma coisa, eu fiquei impressionada. O que a Aline falou também sobre os filmes da Marvel, eu vivi isso na sexta-feira à noite. Igualzinho ela tava falando, eu falei, meu Deus, impressionante. Eu vou contar, vou chegar aqui, eu anotei algumas partes da aula, que eu não vi tudo das partes que eu vi. Eu falei, realmente, eu tive uma experiência desse jeito. E eu vi assim, eu fiquei impressionada que ela falou isso na aula. Várias coisas que ela falou, eu tava vivendo, ouvindo Jesus falar comigo, me mostrar, e depois ele vem na aula e fala tudo. Nossa, que coisa incrível, impressionante. Ele tá conversando com a gente, em tempo assim, todo mundo junto, só que a gente recebe em momentos diferentes, mas ele tá falando a mesma coisa. Então, assim, impressionante. Então, vou voltar aqui para ler, né? Ela vê Jesus, a cena, Jesus indo rezar de madrugada, perto assim, parece que era perto da hora do amanhecer, mas ainda estava bem escuro, e ele ficou lá até ver o dia nascer, né? É uma oração ardente, ele reza de joelhos, e em seguida, como que fortalecido, porque a oração nos fortalece, e fazer essa meditação, meu Deus, fortalece demais nosso coração, nossa alma, nosso espírito. E se ele está falando aqui, ele, como Deus e homem, rezava. E a gente, criatura, quanto temos que rezar? Estar em comunhão com Deus o tempo todo. Comunhão de espírito. Aí Jesus falou uma coisa no capítulo dos Reis Magos, que eu estava lendo essas noites aí passadas. Ele falou uma coisa que me chocou, assim, me deixou extasiada. Impressionada, assim, bem... Uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fez eu prestar atenção muito. Ele falou assim que para merecer as luzes de Deus, as luzes, o conhecimento, que se for por mérito nosso, a gente não, quase ninguém ia receber. Que o que faz a gente receber as luzes de Deus é a nossa boa vontade. Nossa boa vontade, porque por mérito mesmo, merecimento, ninguém ia receber nada. Porque a gente não tem mérito, né? Então ele falou, quase ninguém receberia. Ele falou, nem você, Valtorta, receberia se fosse por mérito. Mas eu falo para você por causa da sua boa vontade. O que ele quer, o que Deus quer para ele poder falar? Ah, foi do Simeão. Ele falou que o Simeão não era um sacerdote, era um leigo. E ele recebeu a luz de quem era aquele menino que estava sendo apresentado no templo. Era esse capítulo da apresentação de Jesus no templo. Que o sacerdote não recebeu essa luz, mas o Simeão recebeu. Não por mérito, mas por causa da boa vontade dele. E a boa vontade tem a ver com fé, obediência, pureza e oração. Mas ele falou assim, oração não é um ativismo. Tem uma diferença muito grande entre oração e ativismo. Que é uma diferença maior do que o da noite para o dia. É muito diferente. A oração que ele fala, que é essa boa vontade da alma e que faz ela receber essas luzes de Deus, é você estar em comunhão de espírito com Deus o tempo todo. Não adianta você só ficar fazendo um monte de coisa, um monte de oração como uma coisa, como ativismo, só assim, da boca para fora. Como Jesus falou aqui no texto, Pedro, eu vou ensinar vocês a rezar, mas a oração mais santa, que é o Pai Nosso, né? Ele nem falou Pai Nosso, mas a gente sabe que é o Pai Nosso. Mas quando você tiver um mínimo de santidade, de luz, de conhecimento, para não ser uma oração da boca para fora, só um ativismo. Só um ativismo, uma coisa assim, só mecânica.
e você falar para Deus, eu fiz, e você depois escrever no seu diário, hoje eu rezei 7 Pai Nosso, 40 Pai Nosso, hoje eu rezei 40 Pai Nosso, rezei o rosário todinho, eu fiz novena, eu fui para a vigília, fiquei lá a noite toda diante do Santíssimo, pedindo para Jesus um monte de coisa, ativismo, mas comunhão espiritual você não tinha, só um ativismo, só uma coisa assim, eu fiz, tá aqui, eu fiz. Como eu ouvi esses dias a menina falando, fiquei assim, assustada, eu, Jesus, que dor. Ela falando assim, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, tem vigília na capela, não sei das quantas, eu tô indo. É muito cansativo, muito, mas eu já tô recebendo frutos. Já tô colhendo frutos. Já tô conseguindo alguma coisa de Deus. Tô alcançando alguma coisa de Deus. Tipo assim, eu tô indo. Tô indo. Mas tem um interesse próprio. Tem um interesse, quer alguma coisa de Deus. Tô recebendo fruto. Pedir para Jesus uma coisa, eu tô recebendo. Porque eu fiquei lá a noite toda. Foi muito difícil, muito cansativo. Mas eu fui e tô recebendo meu pagamento. É triste. Porque não tem uma comunhão espiritual, um amor por Deus ali. Comunhão com Deus, com o Espírito. Amor a Deus verdadeiro. De querer estar com Ele. Não querer as coisas dEle. Não querer a recompensas. Não querer as graças dEle. Mas querer Ele. Querer estar com Ele. Como a Luísa falou hoje no texto, no tema que a gente leu. Definhando de amor por Deus. Querer fazer tudo por Ele. Não pensar em si, só pensar nele. Então, essa comunhão espiritual não é ativismo. Ele falou, não é ativismo, é comunhão, é amor, é comunicação o tempo todo. Não é só assim, eu rezo, eu tenho que fazer essas orações aqui. Aí depois você vai viver sua vida, esquece de Deus. E nem lembra dele, não. Quando é comunhão espiritual, você está com ele o tempo todo. É ele em você fazendo tudo. Não desliga dele um minuto. E essa é a oração que ele quer. Essa é a boa vontade. Então eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, a gente pode ter esse ativismo também na vida, na divina vontade, a gente confundir e pensar que é um ativismo e não ter realmente esse amor, essa comunicação com o Senhor e ficar só assim, eu fiz minha partilha, eu fiz o vídeo, fiz a partilha, fiz não sei o que, faz um monte de coisa, mas realmente não tem aquela intimidade com Deus, aquele amor puro, aquela intimidade, aquela comunicação. O que você está fazendo no momento que você não está fazendo sua atividade, fazendo a partilha como um ativismo? O que você está fazendo? E na hora que está só você e Jesus, que você não está fazendo nada, está só você, sozinha. E aí, tem essa comunhão espiritual, tem esse amor, tem essa comunicação, tem esse desejo constante, seu coração palpita por quem o tempo todo? Por quem seu coração está palpitando, está batendo? Onde está seu pensamento? Na hora que você não está meditando no livro do céu, onde está seu pensamento? Onde está sua cabeça? O que está te preocupando? O que está ocupando a sua mente? Se for só Deus, Deus, Deus o tempo todo, aí sim, não é ativismo. Mas se você faz um monte de coisa, mas nos momentos que você não está fazendo as coisas realmente espirituais ali, né? Rezar, meditar, o que você está fazendo? Onde você está? Onde está sua cabeça? Onde está seu coração? Onde está seu pensamento? É nas coisas de Deus? É em Jesus? Você está lembrando dele? Você está com ele o tempo todo? É isso que é viver na divina vontade. É o tempo todo essa comunhão, mas não é só comunhão, é realmente vida. É ele morando no seu coração, é ele vivendo a sua vida 24 horas, não só no momento que você está rezando, que você está partilhando, é 24 horas, o tempo inteiro. Mesmo que você não esteja partilhando, às vezes não dá, como eu fiquei doente esses dias, eu não conseguia. Eu não conseguia, mas não deixei de estar o tempo todo. Eu não saí da divina vontade, eu não estava longe de Jesus de forma alguma. Estava ele vivendo em mim, ele que estava vivendo tudo. Então eu fiquei pensando nisso. Nossa, Jesus, é muito sério isso aqui. Esse ativismo é a diferença, né, de ativismo e oração. E é isso. Aí eu falei, então, às vezes a gente não recebe luz por causa disso, porque tem que ter essa boa vontade da alma. Não é só um ativismo, é a boa vontade, que é oração, fé, obediência. Esse amor por Deus 24 horas, sem parar. Então aí ele fala aqui, né? É uma oração ardente, ele de joelhos e em seguida como que fortalecido. A mesma coisa, gente fica fortalecido com a oração.
Põe-se de pé e reza ainda, com o rosto erguido para o alto, um rosto ainda mais espiritualizado pela nascente luz que vem de uma serena aurora de verão. Reza agora sorrindo, enquanto que antes suspirava forte, como se estivesse sob o peso de um grande sofrimento moral. Né? Ele estava sofrendo por algum motivo, né? Como foi falado na aula, pode ser por causa do comportamento da sogra do Pedro, que realmente ela recebeu Jesus de uma forma muito, assim, estranha, né? E ele sofria não só, eu vou ler aqui o que eu anotei, não só por causa dela, mas tanto sofrimento moral que Jesus teve na vida dele. Se a gente vê com Judas, meu Deus do céu. Com o povo de Nazaré, hoje o Evangelho falou, hoje o Evangelho é aquela parte que ele foi expulso, eles queriam jogar ele do monte, queriam assassinar ele. Gente, eles queriam assassinar Jesus, queriam jogar ele do monte para ele morrer. E não era a hora e ele saiu. Mas pensa, e ele teve que... Aí o padre estava explicando por que Jesus, que eles pegaram Jesus e quis jogar ele do monte. Porque ele estava falando que o reino de Deus veio para todos, não só para o povo de Israel, que veio para todos. Ele falou, né, porque Deus, lá do profeta Elias, que foi para uma mulher que era de Sarepta e outra. Então Deus não veio só para o povo de Israel. Então ele falou, essa mensagem não é só para vocês, o reino de Deus, é para todos, é para os pagãos também, e eles não aceitavam isso. E queriam jogar Jesus do monte. E Jesus sabia que eles não iam aceitar, mas falou de todo jeito. Então ele tinha que falar. Ele veio, ele falou, teve que falar coisas difíceis que as pessoas não iam aceitar. E isso é uma dor no coração dele, porque eles iam estar querendo fazer um deicídio. Eles quiseram matar Deus. Então, pensa no sofrimento de Jesus. Quanto sofrimento! Quanta rejeição, quanta incompreensão, como foi falado na aula, né? Como Jesus foi incompreendido, como as pessoas pensavam que ele tinha interesse de alguma coisa. No dia da morte dele, né? Eles falaram assim, ó, quando for pegar ele, você tampa o rosto dele, porque ele é um feiticeiro, ele tinha feitiça. Então, assim, como se ele fosse um conquistador que queria conquistar as pessoas para poder ter alguma coisa delas, mas eles pensavam assim, interesse humano, né? Alguma coisa humana, ter alguma coisa. Eles não viam como ele era divino, não via como a missão que ele tinha, não entendiam a missão dele. Não entendiam que ele era o salvador da humanidade, Deus que se encarnou, que veio nos salvar. Que eles realmente tinham interesse, mas o interesse de nos salvar. E o interesse de, mais ainda, né? Não só de nos salvar, o interesse de nos elevar de volta à santidade original. Que isso era um meio para nos elevar de volta à santidade original. Imagina o sofrimento de Jesus, porque chegou no meio de selvagens que não entendiam nem nada, não entendiam. Não entenderam a mensagem dele quando ele falou: o reino de Deus não é só para vocês, povo de Israel. Eles quiseram matar ele, então assim, e ele tinha que falar isso, ele tinha que deixar claro, ele tinha que falar a mensagem, ele tinha que dar a mensagem, né? Falar. E essa mensagem não ia ser compreendida, e até hoje não é. Então ele sofria demais. Imagina ele querer nos retornar à santidade original. E a gente não entende nem que a salvação é para todo mundo. Quanta dificuldade de falar com a gente. Ele teve que se realmente assim dar até a última gota de sangue para mostrar tudo isso, né? Tudo que ele veio fazer. Dar até a última gota de sangue dele. Muito sofrimento. E aí ele na oração recebia o alívio, o consolo, a força, né, para poder continuar, que era a conversa com o pai, né? Reza agora sorrindo, tá? Parece uma cruz viva, alta, angélica, de tão suave que é. Parece abençoar todo o campo, o dia que nasce, as estrelas que desaparecem, o lago que se revela. Aí o Pedro chega, né? Mestre, procuramos tanto a ti. Vimos a porta encostada pelo lado de fora, quando voltamos da pesca e pensamos que tivesse saído, mas não te encontrávamos.
Enfim, um camponês que estava enchendo suas cestas para levá-las para a cidade foi quem nos informou. Nós estávamos te chamando, Jesus, Jesus. E ele nos disse: Estais procurando o Rabi que fala às multidões? Meu Deus, é muita vontade. Muitas vezes Jesus, o ser humano quis matar Deus, né? Que ontem eu estava lendo o capítulo da fuga para o Egito. Queriam matar Deus desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu, pequenininho, um aninho, a coisa mais fofa do mundo. E teve que fugir para não ser morto. Para não ser morto, imagina o sofrimento desde a hora que nasceu. O homem querendo matar Deus. Matar Deus. Não foi só na paixão que ele morreu mesmo. O homem tentou matar Deus várias vezes. Várias vezes quiseram matar Jesus. Várias vezes tinha esse desejo no coração do homem de matar Deus. Desde que ele era pequenininho. Muito sofrimento. Muita rejeição. Muita rejeição. Muita incompreensão. Tudo fruto do pecado original, né? Como foi falado na aula. Fruto do pecado original, da contaminação pelo pecado. E Jesus tinha que enfrentar tudo isso. Procuramos tanto a ti, vimos a porta encostada pelo lado de fora, quando voltamos da pesca e pensamos que tivesse saído, mas não te encontrávamos. Enfim, um camponês que estava enchendo suas cestas para levá-las para a cidade foi quem nos informou. Nós estávamos te chamando. Aí ele, estás procurando o Rabi que fala às multidões? Ele se foi por aquele caminho acima em direção ao monte. Ele deve estar no olival do Miqueias, porque vai lá frequentemente rezar, né? Eu já ouvi outras vezes. Ele tinha razão. Por que saíste assim tão cedo, mestre? Por que não descansastes? Talvez a cama não estava cômoda? Não, Pedro. A cama estava cômoda e o quarto muito bom, mas eu costumo fazer assim frequentemente para soerguer o meu espírito e para unir-me ao Pai. Então façam, a gente tem que imitar Jesus, nosso mestre. Frequentemente rezar, estar em oração o tempo todo, levantar o nosso espírito. A oração é uma força para si e para os outros. Ele pedia mais para a gente, né? Que ele pedia ao Pai. Tudo se consegue com a oração. Porque tudo vem de Deus, né? Então a gente vai conseguir tudo é com Deus. Tudo se consegue com a oração. Se não há graça, que nem sempre o Pai concede, e não se deve pensar que isto seja desamor, nem sempre o Pai vai nos conceder, Jesus, o Pai, Deus vai nos conceder o que a gente pede. Mas isso não é desamor. Mas sempre crer que isso é uma coisa querida por uma ordem que rege a sorte de cada homem. É a vontade de Deus. Ele está falando da vontade de Deus. Olha o que ele falou aqui. Não é desamor, mas sempre crer que isso é. O que é isso? O Pai não conceder a graça que você pediu. Uma coisa querida por uma ordem que rege as sortes de cada homem. Uma coisa querida, uma vontade de Deus, por uma ordem que rege as sortes de cada homem, que é a vontade de Deus que rege o nosso destino, a sorte de cada homem, cujo escopo é o bem. A vontade de Deus sempre quer o bem para a gente, então é sempre o bem. Tudo que Deus concede ou não concede é o bem. É sempre pensando no bem. Então, às vezes a gente pede algo para alguém, não concede, porque aquilo não vai ser bom, aquele não é o bem. Deus sempre vai dar o que é bom. Certamente a oração dá paz e equilíbrio para poder resistir a tantas coisas que incomodam sem sair do caminho santo. Então Jesus também estava nessa situação, né, de incomodado com alguma coisa, com sofrimento moral, incomodado com alguma coisa, e ele rezava para não sair desse, né, para continuar fortalecido. É fácil, sabes, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas coisas que nos circundam. E com uma mente ofuscada e um coração agitado, como pode-se ouvir a Deus? Então a gente tem que ficar sempre em oração, para não deixar as coisas que nos circundam ofuscar nossa mente, perturbar nosso coração. Se você está perturbado, Jesus fala muito isso no livro do céu. A paz é um convite, a paz é uma porta aberta para Deus vir falar com você, para as verdades entrar na sua mente.
para a luz entrar. Se você está perturbado, você não entende Deus, você não consegue falar com Deus. No volume 36 mesmo, acho que um trecho que a gente leu no Kairos, no 36:10, Jesus fala muito sobre isso. A paz é um convite, é um beijo. A paz é um convite para Deus vir falar com você. Se você está agitado, perturbado, você não vai ouvir Deus. Então ele não fala, porque ele não vai ser ouvido. Então tem que ficar em paz. E a oração traz essa paz, porque Deus vai te... Você falar com Deus, ele te explicar o propósito do que está acontecendo. Acabou. Você fica em paz. Aí Pedro responde, é verdade, mas nós não sabemos rezar. Não sabemos dizer as bonitas palavras que tu dizes. Aí eu vou parar por aqui, vou ler agora a parte que eu ouvi na aula, só até essa parte. Então vou ler aqui o que foi falado na aula, até esse momento desse trecho. Então, continuando aqui a meditação da Escola da Divina Vontade, agora eu vou ler a parte alguns pontos que eu anotei da primeira parte que eu ouvi na aula, né, na escola, no vídeo. Então, no início, Jesus explicou, né, pra gente a importância de meditar o livro da Valtorta. Né, ele explicou justamente. Às vezes as pessoas não entendem, né, porque que a gente está num grupo estudando o livro do céu e a gente está lendo Maria Valtorta como se fosse uma coisa que fosse atrapalhar. Não atrapalha de jeito nenhum, meu Deus, só ajuda, né? E se a gente prestar atenção no que Jesus falou sobre os motivos da obra da Maria Valtorta, meu Deus, você fica encantado. E um dos motivos que foi falado foi que para aumentar a fé, para trazer a fé, para poder... tem muita gente que perdeu a fé, a gente está vivendo um mundo de apostasia muito grande. Então, essas verdades vêm trazer a fé. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos santidade divina, a gente não vive para nós mesmos, a gente vive para a santidade é universal. Você vive em nome de todos. Então, se as pessoas estão na apostasia, a gente vive mergulhado na fé, conhecendo Deus, cada pedacinho dele, tudo. Meu Deus, então assim, a gente vive pensando no universal. Trazer essa mensagem, Deus poder usar a gente como um instrumento para trazer esse conhecimento tão importante para o mundo, para as almas. Não é pensando só em nós. Se a gente pensar em nós mesmos um segundo, a gente acaba não entendendo os propósitos de Deus, não entende por que eu vou ler Valtorta se eu tenho 36 volumes do livro do céu para ler. A gente faz o que Deus quer, não o que a gente quer. A gente pensa no universal, não só na nossa alma, né? Não só nos nossos interesses. Jesus tem um interesse muito grande que esses escritos da Valtor sejam conhecidos, que ele seja conhecido, que ele seja compreendido, que ele seja contemplado, que tudo que ele fez seja conhecido. Então, é isso, né, que foi falado. Que hoje o pecado está sendo aplaudido, liberado. O pecado hoje é glamour. O pecado hoje está nas vitrines. As atitudes pecaminosas são aplaudidas, comemoradas. Está chegando perto do Dia Internacional da Mulher e a França está comemorando um direito da mulher. Qual o direito da mulher que a França está comemorando? Vocês viram? Não sei se vocês viram. A França aprovou o aborto, o direito de abortar, na Constituição francesa. O primeiro país, eles estão comemorando como o primeiro país que fez um feito inédito. Colocou na Constituição o direito da mulher abortar, como se fosse um presente para o Dia Internacional da Mulher. Meu Deus. Aí você vê aqui como que está a situação no mundo. Então, é muito grave o que está acontecendo. A falta de fé, a falta de noção do que está acontecendo é muito grave. Muito grave. E essa verdade, essa mensagem de Jesus é a ponte, como o Pai falou, Deus Pai falou para Santa Catarina de Sena. Ouçam o vídeo da Santa Catarina de Sena, a mensagem de Deus Pai falando de Jesus ser ponte humana. Ele é ponte humana, a humanidade dele é ponte e a mensagem dele também é ponte. Quando ele subiu ao céu,
e ficou à direita do Pai. O Pai enviou o Espírito Santo. E a ponte agora é a mensagem de Jesus, a verdade, a palavra dele. E o que ele está falando na Valtorta? Da palavra dele. Ele falando o tempo todo, ele é o verbo se expressando, falando. Essa ponte para a gente alcançar o céu é muito importante. Ponte para alcançar o céu, mas é para todas as almas. A gente não pensa em nós mesmos. É muito, muito sério, né? Imagina a situação, meu Deus do mundo. Comemorando, muita gente comemorando lá na foto, lá você vê na França. Meu Deus do céu, é muito sério, é assustador. Uma obstinação clara. Ainda falou da liberação do aborto, aí teve a questão aqui no Brasil também, da liberação do aborto, e depois o Ministério da Saúde fez uma nota técnica, depois revogou a nota técnica, confusão. É muito assustador o que está acontecendo. E então, aí você fala, mas ficar falando, a gente tem que citar o livro do céu, tem que meditar o livro do céu, não tem que ficar falando dessas coisas do mundo, de pecado, de aborto. O que Deus fala no livro do céu? Ele não fala de vontade humana, ele não fala de pecado, ele não fala da situação do mundo, ele não fala de como está o homem hoje e como ele queria que o homem estivesse. Então, meditar sobre isso, falar sobre isso, não é destrinchar, não é ruminar, destrinchar o que está lá no livro do céu. O Pai fala do que aconteceu com o pecado original, que a vontade humana é a chave do inferno. Por exemplo, ele fala, a vontade humana é a chave do inferno. A vontade humana é a fonte do mal. Aí a gente vê, realmente, Pai, olha o que está acontecendo. Olha, Pai, o que está acontecendo na Terra. Meu Deus do céu, a França, onde surgiu lá, ela foi um dos primeiros países não sei direito contar essa história, mas assim, eu vi, Jesus fala da França, que ela era a nação que mais abraçou o cristianismo e agora se volta contra. Meu Deus. E aí, gente, é o livro do céu. Jesus fala da França no livro do céu. Por exemplo, Jesus fala da França no livro do céu. Aí Jesus fala, né? Tem até um trecho que ele fala assim: a França e a Itália se voltaram contra mim. O que eu fiz para a França para ela fazer isso? Ele fala isso no livro do céu. Aí a gente vê, aí você tá vendo a notícia da França, o primeiro país a aprovar o aborto na Constituição. Aí você fala, é verdade, Jesus, olha aqui o que está acontecendo. Então você comprova. Isso é estudar o livro do céu. É ver a realidade. Se a gente ficar só na teoria, tá, Jesus, na França, não sei o quê. A França se voltou contra ti, a França tá te ofendendo, mas tá bom. Aí fica só na teoria e você não aprofunda, não vê realmente o que a França está fazendo, meu pai, que o senhor está falando disso da França. Aí você vê a notícia. Meu Deus, olha aqui, Jesus, é isso, né, Senhor, misericórdia. Olha aqui, é verdade. Então é isso. É totalmente ler o livro do céu, entender o livro do céu. A gente, nas nossas partilhas, meditações, a gente falar sobre isso. É muito importante, senão a gente fica só numa teoria, numa ideia. E o livro do céu não se torna vida, prática. Vida. É vida na divina vontade. É vida. Não é teoria, é vida. Vida. Então, beleza. Aí foi falar também dos filmes que influenciam a nossa mente. Que, né, às vezes a gente vê um filme, e foi muito interessante porque na escola a Aline relatou que isso aconteceu com ela, né? Que ela viu um filme lá da Marvel, esqueci o nome do filme que ela viu, e que ela ficou meio assim, né? A gente sai do filme PC, entra assim num outro mundo e, e aquelas ideias passam como se elas quisessem entrar na sua mente, assim, para se tornarem uma verdade. E aí, nos filmes, não fala de Jesus, não fala, é como se Jesus é excluído totalmente, essa verdade dessa ponte, totalmente excluído. Que fala, nesse filme que ela falou, do Aquaman, falou de uma, assim, tipo assim, de não lembro, não vou lembrar direitinho exatamente o que ela falou, mas como se fosse assim, uma solução para o mundo vindo dos homens. Aí essa ideia, parece que ela te seduz, assim, parece que ela
entra na sua mente assim, aí você sai do filme desprezando a religião, desprezando a verdade, desprezando assim a verdade de Cristo, desprezando. Então, é muito sério. Aí Jesus ele permite que a gente passe por essas situações. Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo isso, então a gente e nós depois ele vem e nos busca, né? E rapidamente a gente sai desse transe, dessa realidade lá do filme e volta para ele, por vivermos na vontade divina, conectados com ele, vivendo com a vontade dele, ele puxa a gente de novo. Mas quantos não voltam? Quantos que vão sair desses filmes e ver, e pensar que isso realmente é a realidade, é a verdade? E aí ele conversa com a gente sobre isso. Ele usa a nossa vida para viver o que ele quiser, para nos mostrar, para tirar reparações, para poder conversar, trazer luz, trazer conhecimento, entendimento. E foi engraçado porque aconteceu a mesma coisa comigo. Esse final de semana também eu fui ver filme com meus filhos. Vamos procurar uma comédia para ver com as crianças, né? Vamos procurar um filme que seja assim, tranquilo. A gente foi assistir filme do Homem da Massa. Como é que é? É o. Nossa, sumiu o nome do filme. Aquele homem verde lá da máscara verde lá, esqueci. Nossa, meu pai. Nossa, esqueci. O filho do. Meu Deus. Não lembro. Não importa o nome do filme. Filme dessas fantasias loucas. E eu tive a mesma sensação de que uma ideia tinha entrado na minha mente. E eu tava. Nossa, o nome do filme sumiu. O filme falava falava até de deuses, falava de deuses da mitologia grega, do Odin, do Thor, não sei das quantas, e falava de deuses, aí tinha o pai do Odin, o pai do homem lá que é verde, que faz travessuras, não sei o quê. Vocês vão saber, eu esqueci o nome dele. E ele falava de Deus, e o Deus falando assim na nuvem, como se fosse o pai, e aí conversando com ele, falando que ele tinha que achar a máscara e não sei o quê, aquela história, ficção. E aí eu saí do filme, aí foi à noite, quando eu dormi, eu tava com uma dor, e eu acordei meio assim, variando assim, meio sonhando, meio acordada. E é como se aquela ideia tivesse entrado na minha mente e eu acreditasse que aquilo lá era verdade. Foi uma sensação estranha. E aí logo eu voltei, não, mas isso não é a realidade. A realidade é Deus, é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E voltei para Deus, fui conversar com Jesus. Jesus, meu Deus, onde eu estava? Que eu estava pensando essas coisas, uma sensação muito estranha. E era justamente isso aqui que falou. Que aquela ideia como se tivesse entrado na minha mente. Mas aí na hora Jesus colocou no meu coração assim que a gente viver isso é uma reparação por tantos que realmente vem muito esses filmes, um monte, vai e leva aquilo lá para a vida como uma verdade. E vivem totalmente afastados de Deus, totalmente afastados da verdade puríssima, da verdadeira verdade, da verdade, né? Porque aquilo lá é tudo mentira. Vivem totalmente afastados da verdade, porque vivem nesse mundo de fantasia. Nossa, meu Deus, foi muito estranho. E aí, isso é real mesmo. Muitos. E aí, Deus ele mostra pra gente as coisas, da situação que ele tá, da dor dele, da realidade, na prática mesmo, assim. Ele tem uma nova, ele não só. Ele mostra da forma como ele quiser, e ele às vezes deixa você sentir, viver aquela situação que outras almas estão vivendo, e você tira reparações, e ele tira reparações, porque você vai agir como todos deveriam agir. Como todos deveriam agir renunciando a essas ideias. Aí eu lembrei, quando eu tô falando, que essa ideia parece que ela vem entrar na sua mente assim, que Jesus falou isso do racionalismo. Eu lembrei que ele falou na Val Torta. Ele falou que o racionalismo é como se fosse um vírus que está no ar e que ele entra na cabeça das pessoas sem elas, é como se elas respirassem, como se fosse um ar que você respira, que você respira aquilo aqui, que ele entra na sua corrente sanguínea sem você perceber, sem, tipo assim,
Eu lembrei disso, eu falei, realmente, parece que é uma coisa que vai, umas ideias que vão entrando assim na nossa mente. E se a gente não tiver o próprio Deus em nós para poder rejeitar essas ideias, acaba que a gente cai facilmente. Foi o que falou na aula e é real isso mesmo. Se a gente não tiver conectado com a verdade de Deus, e Ele tem muito, muito, muito a nos. Ele deixou muita coisa escrita para a gente se alimentar só dele e sempre ter o que comer, sempre ter um alimento, que é a palavra dele. Tem muita coisa que ele trouxe para a gente. Então, se a gente termina de ler o livro do céu, começa a ler de novo. Se lê o Avatar todo, começa a ler de novo. Lê, fica alimentado com isso, porque é isso que salva. Esse livro veio para nos salvar. Se a gente não tiver conectado, como foi falado, conectado com Jesus, na realidade, na verdade, na palavra dele, a gente acaba caindo nessas conversas do anticristo. Cai mesmo, porque quem não tiver, quem vê a fé como uma coisa separada, como foi falado, uma coisa separada da vida, da sua vida prática, do seu trabalho. Se você vê Deus só assim, eu vou rezar o Pai Nosso primeiro antes de sair de casa e depois vou trabalhar, e Deus não tem nada a ver com isso, Deus não está ali na hora que eu estou trabalhando, na hora que eu estou pagando minhas contas, Ele não está ali no meu serviço do dia a dia, você vai acabar caindo, você vai acabar se perdendo se você não estiver conectado o tempo todo com Deus. Se você tiver Deus só como uma ideia, assim, que é só um, um momento do seu dia, mas é uma vida como se você tivesse vida dupla, como se fosse assim um momento que você tem ali com Deus, em oração, e depois você vai viver a sua vida totalmente separada dele, se ele não tiver em todos os seus atos. É complicado. Muito sério o que foi falado nessa aula, muito sério. Jesus rezava constantemente, ele rezava o tempo todo, né? Mas, como a gente viu nesse texto, ele tinha os momentos de oração com o Pai, onde ele ficava nesses momentos de intimidade com o Pai. Então, a gente vive a mesma coisa, imitando a vida de Jesus. Tem os momentos de oração, de meditação, de conversa com Deus, mas o tempo todo a gente tem que estar conectado com Ele em todos os nossos atos, sendo Ele agindo, sendo a vontade dele a vida de cada um de nossos atos. Né? Tem que ser assim. Ele reza com um grande sofrimento moral, preocupações, né? Foi falado que esses sofrimentos de Cristo, os sofrimentos dele, as preocupações dele, uma das coisas, né, como foi falado, ele não era compreendido, as pessoas viam um interesse nele, como se ele tivesse, como se tudo que ele estivesse fazendo fosse por um interesse pessoal dele. E como o pai falou nesse vídeo da Santa Catarina de Sena, a caridade de Jesus é perfeita, porque ele não fez nada pensando nele, ele não tinha nenhum interesse pessoal, nenhum. Ele é o amor puro, 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 e ele não era compreendido. As pessoas não entendiam isso, não conseguiam enxergar isso. Foi tão incompreendido que foi perseguido para ser morto várias vezes, né? Não foi só no dia da paixão. Na própria cidade dele, em Nazaré, ele foi perseguido, queriam jogar ele do monte. Quando ele era pequenininho, bebê, o Herodes perseguiu para matar. E ele fugiu para o Egito. Então, muito incompreendido. Tinha... eles pensavam assim, como se ele tivesse o interesse de ser aprovado como Messias, de ser visto como Messias. E aí tudo que ele fazia era com esse interesse. Né? Muito complicado. Duvidavam muito dele. E Jesus sofria muito porque essas desconfianças é a vontade humana. Jesus via ali, sabia por que ele via qual era o motivo dessa desconfiança. É o pecado original, a vontade humana, o demônio. Muito triste. Eram poucos que amavam Jesus de verdade, que acreditavam na divindade. Poucas pessoas conseguiam compreender plenamente Jesus. O exemplo, os pastores, os primeiros adoradores dele, né? Os pastores, os magos, os reis magos. Poucas pessoas entendiam
E mesmo os que falava que o pai revelou que ele era o Messias, mesmo assim, ele não era totalmente compreendido por essa pessoa. Por exemplo, Pedro. O pai revelou, o Espírito Santo revelou, Jesus ainda falou, bendito és tu, Pedro, que foi o pai que te revelou isso. Quem diz que quem eu sou? E ele falou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim, ele não compreendia plenamente. Então, muito sofrimento de Jesus por essa incompreensão. Né? Mas mesmo assim, essas pessoas que realmente acreditavam em Jesus, que amavam de verdade, as outras pessoas às vezes achavam assim, esse aí tá ganhando alguma coisa dele. Esse daí tá ganhando alguma coisa. É como se fosse assim, fazendo campanha para ele, né? Deve ter algum interesse. Mas quando a gente olha, como que a gente, né? Que a pessoa só vê interesse. Por quê? Porque ela mesma é assim. Tipo assim, ó, quando você... Geralmente, por exemplo, quando um esposo é muito ciumento, muito mesmo ciumento da esposa, geralmente ele é tão ciumento porque ele não é, ele desconfia tanto da esposa porque ele mesmo não é de confiança, como se fosse assim. O parâmetro dele é ele mesmo, é tipo assim, o que ele fala, o que ele pensa da pessoa é o que ele vê nele. Então ele reflete no outro o que ele é. Ele reflete se ele faz tanta, se ele é tão adúltero, por exemplo, ele acha que a esposa é igual. Então, se a pessoa é muito interesseira, aí ela acha, é mais um. Porque todo mundo é assim. Isso é normal, é comum, tipo assim. Jesus sofria pela dificuldade de abrir os corações. Pessoas que não, o coração duro, né? Obstinado. Uma obstinação muito grande das pessoas. E até hoje é assim. Até hoje. Aí foi dado o exemplo, né, dos nossos maridos. Que não quer saber da divina vontade, não quer saber do livro do céu, não quer saber de Deus. Às vezes dói tanto, porque às vezes não querem saber nem da salvação. Isso dói demais, massacra nosso coração, corta nosso coração em pedacinhos. Não sei se foi nessa aula que foi falado, acho que não, foi outra. Corta o nosso coração em pedacinhos e come o nosso coração, de tanto que a gente sofre. Por ver, às vezes, a pessoa. Imagina, a gente está estudando a santidade divina, a gente sabe o que Deus quer, a gente sabe que Deus quer não só nos salvar, que Ele quer a santidade divina para todas as pessoas, que foi para isso que Ele criou cada um de nós. Cada alma foi criada para viver para Ele, sendo morada dEle, vivendo com a vontade dEle. Cada alma foi criada para isso. E a gente vê, a gente sabe disso, a gente tem essa consciência. E temos a consciência de que Ele nos salvou para poder viver isso. E aí a gente vê pessoas tão próximas de nós que não querem nem a salvação, que não vivem nem a santidade humana, que não vivem, que rejeitam o sangue de Cristo, que pisam no sangue de Cristo. Dói muito. Dói muito, a gente sofre. Não só porque às vezes a pessoa não quer nem ter uma intimidade com Deus, não quer receber os sacramentos, não quer receber a confissão, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer uma vida de paz com Deus, não quer a graça de Deus. É muito triste, a gente sofre. É Jesus sofrendo em nós por esses corações obstinados. Hoje é difícil também, que foi falado isso, né? E aí às vezes a gente quer contar para o esposo que a gente está vivendo, né? Como foi falado um exemplo de uma menina aqui, que ela foi contar o que aconteceu, o que ela vive, abrir o coração, né? Falar das intimidades do que ela vive, tudo na santidade divina. E o esposo rejeita porque ele não entende. Ele não está estudando a mesma coisa que a gente. Ele não entende, então às vezes a gente não pode falar tanto, né? Assim, ele não tem disponibilidade, paciência, não está estudando o que a gente está. Então, o marido não é como a gente, que se interessa em ouvir o testemunho do outro.
O marido vai distorcer tudo. Temos que desapegar da vontade de querer que o outro seja como nós. Então, a gente grava áudio aqui de 30 minutos e a outra pessoa ouve, presta atenção, ainda comenta alguma coisa, partilha. O marido não vai ouvir. Ele não tem paciência. O meu marido falou assim: eu mandei um áudio para um colega meu de 1 minuto e meio. Ele falou: nossa, mas você manda um podcast para a pessoa. 1 minuto e meio é um podcast. Eu, como assim? Eu mandei um áudio de 1 minuto e meio, é tão pouco. Porque ele tá doente, ele tá com dengue. Eu tava falando com ele, passando orientação para ele. Ele, não, gente, não manda áudio mais que 1 minuto. Hoje as pessoas não têm paciência de ouvir áudio de mais de 1 minuto. Se passou de 1 minuto, já fala que é podcast. Você tá. Então, olha só. Como que é diferente o mundo? Como que é diferente? Então, a gente não tem comparação o que a gente vive aqui nesse grupo. Ouvir o outro é uma caridade que as pessoas às vezes não têm paciência, não têm disponibilidade, não quer sacrificar seu tempo para ouvir o outro. Não tem esse amor pelas almas, não tem. Então aí ele falou assim: você tem que fazer um podcast, esse grupo seu. Eu falei: nossa, mas no nosso grupo lá da Divina Vontade a gente manda áudio de 30 minutos. Para mim, 1 minuto e meio é muito pouco. É uma coisa assim, meu parâmetro é 30, 50 minutos. Ele não, lá é podcast. Vocês têm que fazer um canal de podcast, porque lá não é áudio, não, é podcast. Eu, tá bom, então. E ele até me deu a ideia de fazer um canal de podcast. Eu, tá bom, vou fazer. Ele falou: faz, porque isso aí é um podcast. Você precisa ver como que é a mentalidade das pessoas. Não querem ouvir, não tem disponibilidade, paciência. O marido não é como a gente, ele não se interessa, então ele vai distorcer tudo. Então a gente tem que desapegar da vontade de querer que o outro seja como nós, que ele vive exatamente como a gente está vivendo. Tenha a mesma paciência que a gente tem de ouvir um áudio de 50 minutos. Meu marido não tem. Eu começo a falar um monte de coisa para ele já não me dá assunto. Não quer falar muito assim, tanto, né? Não quer igual a gente fala aqui, igual eu falo aqui. Não quer ouvir. No exemplo da pessoa que foi conversar com o marido, foi um vento de purificação para desapegar de querer que o marido seja igual, né? Então aí a gente faz isso com todo amor e a pessoa distorce tudo. E aí tudo que acontece é para nos purificar, né? Jesus falou isso dos ventos da purificação no livro do céu. O pai também falou para Santa Catarina de Sena que a pessoa que quer viver na palavra de Deus, né? Que quer viver a mensagem do filho dele, de Jesus, que ele é o agricultor, o pai é o agricultor, e nossa alma é a videira, né? E ele falou que essa alma que quer viver a mensagem de Jesus, que ele poda, que ele purifica, que ele é o agricultor, assim, perito, né? E ele poda, ele faz podas para poder essa videira dar frutos doces e não selvagens. Que ele nos que as contrariedades é essa purificação para a gente dar frutos doces. Então, a gente vive assim, entende assim, né? E segue em frente. Então, o marido vai distorcer tudo. Então, Jesus, ele não contava todos os detalhes da conversa com o Pai para os apóstolos. A mesma coisa a gente. Então, como Jesus não contava para os apóstolos tudo que os apóstolos não entenderiam, tudo que Jesus falava com o Pai, coisas espirituais elevadas. Então, se a gente falar para o nosso marido também, eles não vão entender. A gente fala mais assim, mais por cima, né? Digamos assim. Aí falou sobre a verdadeira caridade, né? Um exemplo assim, uma pessoa que participa de um grupo de oração e aí vai fazer foi dado um exemplo a pessoa, né? Que participa de um grupo de oração e vai fazer caridade na casa de uma família. E aí vai lá e canta, reza e leva uma cesta básica. Aí acha assim, eu já fiz minha caridade. Isso é a verdadeira caridade. Isso aí já tá ótimo, tô maravilhoso, né? E aí a pessoa depois manda um áudio de 30 minutos explicando que tá passando dificuldade, que precisa de um emprego, que não sei o quê, que quer pagar o aluguel, e a pessoa não quer nem ouvir o áudio. E acha que não tem mais nada por fazer. Aí já até
já descarta a pessoa, né? Não, eu não tenho nada que fazer, não, já fiz tudo, né? Mas a verdadeira caridade, como foi explicado, não é só levar, rezar e achar que já fez tudo. É se preocupar, ouvir a pessoa. Às vezes você realmente não vai conseguir pagar o aluguel para ele, mas você vai falar, não, ó, eu vou te levar, vou falar, encaminhar você para o grupo dos vicentinos, alguma coisa assim, às vezes só ouvir e falar a verdade, olha, eu não consigo te ajudar agora, mas, né, você se preocupar com o outro, não dispensar as pessoas. E realmente, o Jesus falou sobre isso, né, no texto. E o Pedro falou com as pessoas que foi lá procurar Jesus. Ele está descansando. Volta sábado que vem. Jesus falou: Não, eu não sou. Não faz isso, Pedro, com as pessoas. Jesus falou justamente sobre isso, né? A verdadeira caridade. Não faz isso. As pessoas. Eu não sou o amor só no sábado, não é todo dia. Todo dia. Então a gente tem que ser igual. E aí a pessoa às vezes faz essas caridades, participa de pastoral na igreja, participa, mas e faz caridade, dá cesta básica, trabalha na pastoral dos Vicentinos, dá cesta básica para todo mundo e não sei o quê. E vai levar sopa na rua pros moradores de rua, mas não tem. Mas quando chega em casa, não tem paciência de ouvir a esposa, não tem paciência de ouvir um filho, não tem paciência de conversar, de rezar. Aí eu achei interessante que no dia que foi gravada essa aula, falou sobre isso, né, a verdadeira caridade. E eu fui à missa nesse dia, no domingo, e o diácono falou a mesma coisa. Eu fiquei impressionada. Ele falou a mesma coisa da verdadeira caridade. Ele falou: caridade não é só ir lá doar dinheiro para as pessoas, não. Quando Deus fala de caridade verdadeira, é em casa. Como você é com a sua esposa? Vocês só ficam brigando? Como que está sendo essa situação, né? Vocês têm paciência um com o outro, falam com o outro, conversa. Tem momentos de oração em casa com os filhos, ajuda nas tarefas, não é só caridade, doar cesta e já tá pronto. Ele falou a mesma coisa que foi falado na aula, achei interessante. É uma atitude constante de amor com o próximo, a caridade. Aí essas conversas, né? Às vezes a gente fala com o esposo e ele vem, não entende o que a gente falou, fala que a gente não tá. Às vezes a gente fala, né? Algo que Deus colocou no nosso coração, a gente vai falar com ele e ele fala: Não, mas não foi Deus que falou, não é isso, eu não sou isso que você está falando e não sei o quê. Às vezes ele se esquiva, né, da conversa, mas Jesus falou que essas conversas nunca são em vão, mesmo que na hora eles não admitam o erro por orgulho, mas depois mudam. Então, quando Jesus explica sempre pra gente, né? Não é pra gente ficar assim o tempo todo corrigindo o esposo, assim, mas em algum momento que Deus toca no nosso coração pra gente falar, às vezes a gente fala e a pessoa não quer saber, mas essa conversa não é em vão. Depois a pessoa muda, aquilo ali fica na cabeça. Jesus trabalha no coração da pessoa, né? Eu vejo realmente isso acontecer. Às vezes uma coisa me incomoda muito e eu vou e falo com meu esposo e ele fica se esquivando, não admite. Mas depois ele, ai, muda. Esses dias mesmo ele falou, eu falei pra ele: Você chegou muito tarde, eu fiquei aqui esperando e você nem me falou que ia chegar tarde. Não é, não tá certo o que você fez. Você tem que me dar satisfação, você tem que falar comigo que hora que você vai chegar, se você for chegar muito tarde. E ele ficou assim, não gostou muito, sei lá, ficou se esquivando da conversa. Mas depois disso ele mudou. Mudou. Ele não ficou assim, tá bom, minha esposa, você tem razão. Realmente, eu não devia ter feito isso. Ele não ficou me dando razão na hora. Ele ficou chateado até por eu ter falado, mas eu falei. E é como Jesus falou, não é em vão. Depois no outro dia ele já tava, ó, não sei o que, não sei o que lá, vou chegar a tal hora, não sei o que, já dando explicação sem eu pedir. Então, deu fruto, né? Então é assim que Jesus trabalha, né? Que ele explicou. É, e aí outra coisa que falou do agradecer, né? Que a gente tem muito, 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 só tenho que agradecer.
E realmente é desse jeito, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo, 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 porque a gente vive uma vida muito tranquila, né? A gente vê, se a gente olhar assim, meu Deus, só tem motivo para agradecer 24 horas. Não tem motivo para estar triste, para estar chateado, para estar triste. A gente vive uma vida muito maravilhosa, uma paz muito grande, uma paz. Então, por mais que tenha alguma situação difícil, alguma coisa, mas mesmo as coisas difíceis, as contrariedades, quando a gente pensa nelas, a gente lembra da palavra de Jesus, do que ele falou. São purificação, é a poda, é a purificação, então é tudo amor. Então só tem motivo para agradecer. Então é isso, essa primeira parte, né, do vídeo, que foram 2 capítulos, essa foi mais ou menos isso que foi falado, né? Foi falado muita coisa importante, muito interessante. Muito importante a gente ler, meditar, né? Entender tudo que Jesus explicou. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.